Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os profetas menores e hoje nós abordaremos o terceiro estudo sobre o profeta Oséias. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que temos como base para o nosso estudo. Esse estudo de Oséias nós iremos abordar os capítulos 7 e 8. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso junto comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, a Bíblia. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo, ajudando-nos a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Oséias. Nós leremos apenas alguns versículos, o verso 1 ao 3 e depois o verso 10 e o verso 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. E o verso 10 e o 11 dizem o seguinte: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Em Oséias, do capítulo 7 ao capítulo 11, temos que a ingratidão e a rebelião de Israel, reino do norte, acabam levando o povo a se distanciar de Deus. Isso os levaria a ter que enfrentar consequências sérias. Em nosso estudo de hoje, nos concentraremos nos capítulos 7 e 8 desse livro da Bíblia. No capítulo 7, versos 1 a 7 de Oséias, a mensagem do profeta se concentra na corrupção interna que prevalecia em Israel. Essa corrupção era marcada pelos pecados dos dirigentes, dos sacerdotes e do povo em geral. O distanciamento de Deus no reino de Israel era coisa antiga. O Senhor se mostrara interessado em resolver isso, mas novas evidências de pecados do povo, resultado da rebelião deles contra Deus, acabam vindo à tona. Os profetas que ele havia designado foram incapazes de conter a rebelião. A maioria dos israelitas simplesmente rejeitava suas mensagens, endurecendo o coração. As pessoas mentiam umas para as outras e roubavam umas das outras. Esses dois crimes aparecem como uma figura de linguagem para se referir a injustiças civis e sociais em geral que estavam acontecendo. Oséias, no capítulo 7, verso 3, diz que os líderes políticos se alegravam com a maldade do povo, possivelmente porque isso tornava mais fácil para eles se safarem do pecado. O verso 4 diz que os israelitas, como um todo, eram adúlteros tanto física como espiritualmente. A situação política ia de mal a pior. Os reis zombavam do que era sagrado e os próprios israelitas já haviam assassinado alguns deles. O povo ficou tão cego que não percebeu que, embora eles tivessem escolhido seus reis, estavam destruindo a ordem social ao matá-los. Vale observar que o Reino do Norte nunca teve uma dinastia contínua como teve o reino de Judá, o Reino do Sul. A razão era que nenhum dos reis israelitas no Reino do Norte buscavam o Senhor. Um comentarista diz que todo Estado revolucionário que não tem fé em nada além de si mesmo queimam
a sua própria raiva. É o que acontece hoje com muitos movimentos e grupos políticos, e é o que acontecia no reino de Israel no tempo de Oséias. No próximo quadro, vemos a crise do Reino do Norte como um paralelo para os dias de hoje. Esse texto de Oséias nos informa que, além da crise interna, Israel estava muito mal em sua geopolítica. Mas será que isso teria a ver com a vida de certos crentes em nossos dias? O verso 8 nos diz que Efraim, ou seja, Israel, estava se misturando com as nações pagãs. Faziam alianças com elas, o que incluía importar costumes e deuses pagãos. No livro de Êxodo, lá no capítulo 19, verso 4 a 6, Deus havia estabelecido que o seu povo deveria se distinguir dos demais povos, sendo um modelo para eles. Mas isso não estava acontecendo. O verso 9 diz que as alianças estrangeiras estavam minando a força de Efraim em vez de aumentá-las. O problema, porém, é que os israelitas não conseguiam ver isso. A aliança deles com aquelas nações pagãs os estava enfraquecendo. Sem perceber, o reino de Israel estava sendo levado à catástrofe total, quando viria a ser destruído pelo Império Assírio no ano de 722 a.C. As alianças que faziam buscavam conseguir proteção militar para conter os ímpetos dos que pretendiam subjugá-los a níveis inaceitáveis. Mas o problema era que isso ocorria ao custo de pagarem altos tributos por essa proteção. Esses tributos aos aliados drenavam constantemente a riqueza da nação e enfraqueciam a sua economia. A intensidade da crise era tão grande que Israel não tinha conhecimento de seu próprio declínio. Israel estava morrendo, mas não percebia. Oséias e outros profetas os avisavam, mas não davam atenção a eles. Aqui podemos ver um paralelo interessante com o que acontece na vida de muitos cristãos. São o povo de Deus, mas andam tão distante do Senhor que não percebem que estão indo ladeira abaixo espiritualmente falando. Podem estar bem de vida, mas a cada dia, ao invés de manter prioridade nas coisas do reino de Deus, seguem a vida se associando com um reino estrangeiro, aqui e outro reino estrangeiro acolá. Permitem que suas alianças os afastem do Senhor. Com isso, praticamente deixam de orar, ou até oram, mas raramente, apenas quando precisam pedir alguma coisa a Deus. Falta-lhes compromisso com o serviço cristão. Não se importam muito com o que ocorre em suas igrejas. Não buscam mais a comunhão com os outros crentes. Têm falta de paixão por missões e evangelismo. Criticam o que ocorre nos cultos da igreja e estão longe de se interessarem em estudar a Bíblia. Interessante que muitos que fazem isso atualmente fazem sem perceber, arrastados silenciosamente pelo inimigo. Agem, assim, por orgulho e rebeldia. O verso 10 diz que, apesar de sua fraqueza, Israel, como nação, estava sendo orgulhosa demais para retornar a Javé e buscar ajuda. É o que acontece com muitos crentes nos dias de hoje. No próximo quadro, vemos que Javé aumenta a pressão sobre o reino do norte. No tempo dessa passagem, o rei em Israel era Oséias ou Roxéia, mesmo nome, mesma grafia do profeta Oséias que ora estudamos. O texto lá em 2 Reis, no capítulo 17, nos informa que o Império Assírio mantinha um grande domínio sobre Israel, o que incluía cobrar tributos anuais. O rei Roxéia deixa de pagar tributos e, por isso, é preso. E Samaria, a capital, é sitiada por 3 anos. Além de suspender o pagamento desse tributo, Roxéia, o rei, manda mensageiros ao rei do Egito pedindo-lhe apoio militar contra a Assíria. A reação do rei da Assíria foi fulminante. Ele manda prender o rei Roxéia e sitia a capital Samaria por 3 anos.
Ao final desse período, a cidade capitula e é destruída em 722. O povo de Samaria é deportado e o Reino do Norte deixa de existir. Os resultados históricos demonstram a total falácia da política externa do Reino de Israel. Antecedendo a tragédia, Oséias, lá no capítulo 7, verso 11, diz que Efraim estava se comportando como uma pomba, um pássaro que é conhecido por sua ingenuidade. O que estava guiando a política externa de Israel eram decisões humanas ingênuas, totalmente desconectadas da vontade de Deus. A palavra de Deus nos revela que a causa disso tudo foi uma ação de Javé contra o reino de Israel. O texto de Oséias, no capítulo 7, do verso 11 a 13, ele fala sobre isso. O Senhor pronunciou essa condenação sobre os israelitas como julgamento por terem se desviado de Deus como ovelhas que se desviam do seu pastor. A destruição seria a consequência de terem se rebelado contra Javé. Seu desejo de Javé, de Deus, era redimi-lo da situação, da destruição. Porém, os israelitas falaram mentiras sobre as intenções de Javé e duvidaram de sua capacidade em redimi-los, o que os levou a buscarem proteção em outras nações. Ao invés de clamarem ao Senhor, os israelitas pediram ajuda ao deus Baal. O verso 14 diz que quando os israelitas daqueles tempos clamavam, não estavam realmente orando, buscando a presença de Deus, mas estavam se comportando como faziam quando tentavam se comunicar com os ídolos, buscando obter comida e bebida. Gritar, lamentar e cortarem-se a si mesmos eram aspectos do estilo de adoração dos cananeus que os israelitas haviam adotado. Como crianças teimosas, eles haviam se afastado de Javé, o único que poderia efetivamente suprir suas necessidades. Os israelitas tinham procurado ajuda em outras nações, mas não tinham voltado o coração e os olhos para o céu para buscar a ajuda do Senhor. Eles se tornaram como um arco deformado nas mãos de Javé. Em vez de atirar em seus inimigos, eles atiraram em seus próprios líderes e os mataram. Esse quadro dramático nos faz pensar em algumas perguntas. De que forma procuramos o Senhor em oração quando estamos em dificuldade? Aliás, só o procuramos mesmo nas situações de crise? Ou temos mantido nossa prática de oração quando louvamos ao Senhor pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele nos dá? Confessamos a Ele nossos pecados, agradecemos pelas bênçãos que temos recebido, até parando para listá-las, para fazer uma lista dessas bênçãos, e só então pedimos alguma coisa? No próximo quadro, baseado em Oséias 8, identificamos 5 acusações quanto à rebelião do Reino do Norte. A primeira delas é que Israel havia usurpado a autoridade soberana de Javé para liderar a nação. O verso 4 diz o seguinte: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. Jeová dizendo. O que havia acontecido é que Deus considerava como rebelião do povo, o que ele considerava como rebelião do povo era que os reis em Israel nunca foram escolhidos por Deus. Eles haviam sido escolhidos e coroados por decisões dos líderes do povo sem consultar Javé. Segunda acusação, o povo estava adorando ídolos. O verso 4 diz ainda: com a sua prata e com seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. E o verso 6 diz o seguinte: porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, mas ele não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. A fabricação de ídolos em Israel foi outro exemplo da rebelião do povo. O resultado dessa rebelião foi que Deus separaria Israel de sua terra e dispersaria seu povo. No passado, quando houve a divisão do reino do sul,
Lá após a morte, Reino do Norte e Reino do Sul, após a morte de Salomão, Jeroboão, o primeiro rei em Israel, fabricou e ergueu bezerros de ouro e o colocou nas cidades de Dan e Betel. Será que esses bezerros poderiam ser vistos como um paralelo com o que acontece hoje em algumas igrejas? O fato é que em muitas igrejas hoje, o cristianismo é marcado por um declínio no ensino da Bíblia, o qual é substituído por ritos ou substituído por shows. Há crentes que nunca estudam a Bíblia. Quando vão à igreja, vão para assistir ao culto ou apenas curtir os momentos de louvor. Não que apreciar a música seja errado, mas vida cristã só para assistir pregação e boa música, mas sem transformação pessoal, compromisso, estudo bíblico e serviço cristão, aponta para uma vida cristã incompleta, que talvez esteja sendo alimentada por alguns bezerros de ouro. Terceira acusação quanto à rebelião de Israel. Eles passaram a depender de tratados estrangeiros em vez de depender de Deus. O verso 9 diz que, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem, teimoso e incontrolável, que segue o seu próprio rumo. Fazer tratados com as nações pagãs não salvaria Israel. O próprio Senhor reuniria os israelitas para julgá-los. O resultado seria o futuro desaparecimento da nação de Israel. Quarta acusação: haviam adotado e perpetuado um sistema de adoração idólatra e corrupto. O verso 11 diz que, visto que Efraim multiplicou altares para pecar, esses altares lhe serviram para pecar. Já o verso 13 diz: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Quinta acusação: Israel arrogantemente estava desconsiderando a lei de Javé. O verso 1 diz: toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. No verso 12 nós lemos: embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Quando estabeleceu a lei mosaica com o povo de Israel, Javé havia sido muito específico em suas exigências, mas nos tempos do Reino do Norte, os israelitas as consideravam como algo estranho às suas vidas. Ironicamente, eles tratavam as leis de Deus como algo distante deles, mas, ao mesmo tempo, importavam ídolos e práticas estrangeiras para segui-los. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão. O que vimos nesse estudo quanto à rebelião e o distanciamento do povo de Israel em relação a Deus nos sugere 6 possíveis aplicações práticas e relevantes para cada um de nós. Vamos lá? Primeira aplicação: mantenha vigilância contra o distanciamento silencioso e a cegueira espiritual. O distanciamento de Deus pode ocorrer gradualmente e pode levar a pessoa a uma cegueira espiritual sem que ela perceba seu próprio declínio. Assim como Israel estava morrendo, mas não percebia, muitos cristãos hoje podem estar indo ladeira abaixo, espiritualmente falando. Eles negligenciam as coisas do reino de Deus, notadamente se estão bem materialmente. A autocrítica e a abertura aos avisos divinos são essenciais para evitar essa condição. Segunda aplicação: evite associar-se excessivamente com reinos estrangeiros ou depender de soluções e valores puramente mundanos. As alianças de Israel com nações pagãs, embora buscassem proteção militar, na verdade minavam sua força, drenavam sua riqueza através de altos tributos e os levava à catástrofe. Da mesma forma, para o cristão, a priorização de valores seculares
e a busca de segurança em sistemas humanos podem afastá-lo do Senhor e enfraquecer seu compromisso com o serviço cristão, com a comunhão e com o evangelismo. Terceira aplicação: cultive uma vida de oração e de adoração genuínas, mas isso de forma constante. A oração não deve ser apenas um recurso para momentos de crise ou um ato superficial, como a adoração cananeia de Israel, que buscava apenas benefícios materiais com gritos e lamentos. Devemos manter uma prática contínua de oração que inclua louvor, confissão de pecados, gratidão pelas bênçãos e só então a apresentação de pedidos. A superficialidade e a falta de compromisso na oração e na adoração indicam um coração distante de Deus. Quarta aplicação: combata o orgulho e a rebeldia que impedem o retorno a Deus. O orgulho e a rebeldia de Israel os impediu de retornar a Javé e buscar sua ajuda, mesmo diante da fraqueza e da iminente destruição. Da mesma forma, o orgulho e a rebeldia podem levar os crentes a serem arrastados silenciosamente pelo inimigo, especialmente quando se recusam a buscar a Deus. A humildade para reconhecer a necessidade de Deus e buscar sua ajuda é a única maneira eficaz que pode levar uma pessoa a ter sua restauração espiritual restabelecida, caso esteja afastado do Evangelho, ou ter uma transformação pessoal crendo no Salvador Jesus. No próximo e último quadro, vemos as duas últimas aplicações. Aplicação número 5. Priorize a palavra de Deus e a transformação pessoal sobre os ritos e o entretenimento. O antigo reino de Israel desconsiderava a lei de Javé, tratando-a como coisa estranha, enquanto importava ídolos e práticas estrangeiras. Em nossos dias, essa deficiência se manifesta no declínio do ensino da Bíblia nas igrejas. Como mencionado, uma vida que se resume a assistir ao culto ou curtir a música, mas sem transformação pessoal, compromisso, estudo bíblico e serviço cristão, é uma vida cristã incompleta e pode refletir uma forma moderna de idolatria, onde a prioridade da fé é substituída por coisas externas, emoções e aparências. Falando em prioridade, vale lembrar do que Jesus falou lá no Sermão do Monte, conforme relato de Mateus, capítulo 6, verso 33. Ele diz: "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais, essas outras coisas, lhes serão acrescentadas." A última aplicação, de número 6, é que é importante você buscar a soberania divina em todas as suas escolhas. Israel pecou ao estabelecer reis e príncipes sem consultar a Javé ou levar em conta como possíveis escolhas feitas por ele. Com isso, usurparam a autoridade soberana do Senhor. Para os crentes, isso serve como um lembrete para buscar a vontade de Deus em todas as decisões importantes, especialmente nas escolhas de lideranças e nas direções da vida, em vez de confiar apenas na sabedoria humana ou em decisões populares que podem estar desconectadas da vontade de Deus. Ficamos hoje por aqui nesse estudo. Espero que você tenha apreciado o nosso argumento, as nossas conclusões, a nossa leitura bíblica. Se isso aconteceu, fale desse estudo para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver a sequência dos estudos dessa série sobre profetas menores. Teremos mais um estudo sobre Oséias e, posteriormente, seguiremos com os outros profetas desse grupo chamado Profetas Menores. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!